Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. E eu quero te convidar a crer no cuidado e na provisão de Deus para a sua vida, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Queridos, estamos em 2 Reis, capítulo de número 4. E este capítulo, ele é extraordinário, porque nós vamos discorrer sobre vários milagres que Deus vai usar o profeta Eliseu para marcar o seu tempo e a sua história. Queridos, então eu te convido a ficar comigo até o final, a compartilhar esta mensagem e apertar também no joinha, porque quando você dá o teu like, aperta no joinha, essa ferramenta poderosa entende que essa mensagem é relevante, ela vai levar por si só para mais pessoas. Então, não deixe de compartilhar, nem de apertar no joinha. E se você não é inscrito neste canal, eu quero convidar você a inscrever-se e ativar o sininho para você ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, verso 1 e o verso 2, que nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Queridos, estamos diante de um capítulo maravilhoso e também muito popular pelos fatos que se discorrem nesse capítulo. Pois, em 2 Reis 4, vemos que o Senhor Deus usa a vida de Eliseu e por meio dele opera 5 milagres que alteram completamente o contexto em que ele está inserido. Por onde o profeta Eliseu passava, as pessoas em seu entorno podiam testemunhar grandes milagres da parte de Deus. E nessa passagem, os personagens bíblicos experimentaram o poder do Senhor de forma extraordinária. Além disso, é importante destacar, queridos, que essas passagens possuem um grande peso simbólico e que, para entendê-las, devemos ter o conhecimento do que significa. Queridos, neste capítulo, nós podemos traçar um paralelo entre 2 mulheres que aparecem nesse texto. A primeira, uma pobre viúva em Israel. Queridos, e sobre as mulheres em Israel pesavam os duros trabalhos do lar. A mulher trabalhava no campo, fazia pão, tecia e tantas outras ocupações que elas ainda tinham. Mas as mulheres não herdavam com o seu marido, nem as filhas com seu pai. O voto de uma mulher casada não tinha validade, a não ser se fosse concedido por seu marido, que tinha ainda o poder de anulá-lo. Na família, a estima da mulher só aumentava quando ela se tornava mãe e, sobretudo, de um filho varão. Do ponto de vista social e jurídico, a situação da mulher em Israel era inferior à que tinha nos países vizinhos. Por exemplo, no Egito, a mulher tinha quase sempre todos os direitos de um chefe de família. Queridos, em Israel, elas eram protegidas pela lei religiosa, porém, parte que os homens pareciam ignorar. A lei recomendava a caridade do povo a elas, juntamente com os órfãos e os estrangeiros. Olha o que diz aqui o Êxodo, no Êxodo capítulo 22, versículo 22 e 23. Diz assim o texto sagrado: A nenhuma viúva nem órfão afligireis, se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor.
Esta é a palavra de Deus. Queridos, Deus não desampara aqueles que a Ele são fiéis. A multiplicação do azeite da viúva nos traz uma lição de vida acerca do amor do Pai para com os seus pequeninos. Ele não abandona os seus servos, mas Ele ouve nas suas angústias. Pode ter certeza que Deus, Ele está pronto para atender o seu clamor, porque nas horas mais difíceis, Deus está preparado para atender o justo clamor dos necessitados. Queridos, há algumas coisas importantes a destacar aqui. Primeiro, a atitude da mulher em não se conformar com a miséria e buscar a Deus. Oh, queridos, aquela mulher, ela não se conforma com a miséria instalada em sua casa, mas ela busca a Deus e Deus muda a situação de seu lar. Deus, queridos, é poderoso para usar o pouco que temos. Em terceiro lugar, esteja com o seu coração aberto à direção de Deus. Siga a direção que Deus está te dando, por mais estranha que pareça. Pois o profeta disse àquela mulher: pegue vasos emprestados e não pouco. Mas o que é que ela tinha em casa? Somente uma botija de azeite. Mas ele disse: enche esses vasos. E mesmo parecendo estranha aquela ordem, Deus operou o milagre. Então, querido, a quarta lição que fica aqui é que você deve seguir a direção de Deus, por mais estranha que pareça. Quinto, Deus, Ele é multiplicador e abundante, queridos. Guarde essa verdade tão importante que se deve destacar aqui. Sexto lugar, Ele supre nossas necessidades reais, mesmo em contextos contrários. Não importa qual seja a tua situação hoje, creia que o Senhor é poderoso para suprir as suas necessidades reais, mesmo em contextos contrários. E em sétimo lugar, Ele honra a memória dos seus servos fiéis. Deus não se esquece da sua fidelidade. Deus não se esquece das nossas obras, queridos. Pode ter certeza disso. A segunda história envolve uma mulher sunamita. A segunda mulher que aparece nesse texto, ela é de Sunem, que oferece hospitalidade a Eliseu. Em gratidão, Eliseu profetizou que ela teria um filho, e de fato ela deu à luz a um filho. Tragicamente, o menino morre repentinamente. Nós não sabemos com que idade isto aconteceu, mas Eliseu ora a Deus e o menino é milagrosamente trazido de volta à vida. Então eu quero aproveitar para destacar lições importantes aqui, pelo menos 8 lições que esta mulher nos traz. Primeiro, embora rica, a sunamita era generosa e temente a Deus. 2, ela era submissa ao seu marido e não fez nada sem antes consultá-lo. Veja que no momento em que aquela mulher decide fazer um quarto para o homem de Deus em sua casa, primeiro ela comunica ao seu marido. Terceiro lugar, não serviu por interesse. O propósito daquela mulher era simplesmente de servir a Deus e de servir o homem de Deus. Ela não tinha necessidade de nada, mas ela decidiu fazer algo pelo homem de Deus. Queridos, quarto lugar, ela foi agraciada por seu serviço com um filho, mesmo sem pedir. Existem coisas que virão na nossa vida. Sim, virão na nossa vida, porque Deus já tem preparado para nós, por causa do nosso trabalho e do nosso coração grato a Ele. Oh, queridos, quinto lugar, Deus conhece os desejos mais profundos do nosso coração. Deus sabe exatamente do que você precisa. Deus sabe qual o desejo que está no teu coração. Então esteja certo de que Ele está cuidando de você. Em sexto lugar, coisas graves podem nos acontecer em nossa vida, mas não devemos perder a nossa fé. A morte bateu na porta daquela mulher, mas ela permaneceu firme na fé. Em sétimo lugar,
Compartilhe o seu problema com quem pode resolvê-lo. Aquela mulher foi direto ao homem de Deus e a ele se queixou, a ele se derramou a sua alma perante aquele homem, porque sabia que dele vinha a palavra de Deus. Oh, queridos, em oitavo lugar, esteja com a alma aberta à vontade de Deus, porque o Senhor fará infinitamente mais, além do que pedimos e pensamos. Queridos, o capítulo então descreve como Eliseu purifica uma panela de ensopado venenoso e alimenta um grupo de profetas, demonstrando o poder de Deus sobre as substâncias nocivas. Todo aquele mal que estava naquela panela é neutralizada pelo milagre de Deus por intermédio do profeta Eliseu. E o capítulo então termina com a história de Eliseu multiplicando uma pequena quantidade de comida, apenas 20 pães para 100 homens. Mas o que era isso? Mas é o primeiro registro de uma multiplicação de pães na Bíblia. E então ele alimenta 100 homens, destacando a abundante provisão de Deus na vida daqueles que esperam nele. Queridos, 2 Reis 4 mostra o ministério de milagres de Eliseu, demonstrando o poder de Deus em situações cotidianas. Oh, queridos, o texto ilustra a preocupação de Deus com as necessidades do seu povo, sua capacidade de realizar atos milagrosos por meio de seus profetas e sua provisão para aqueles que confiam nele. E eu tenho a certeza, queridos, que o desejo de Deus é fazer o mesmo em nossas vidas. Por isso eu te convido nesta manhã, ore e creia no cuidado e no amor deste Deus, querido e eterno Deus. Nesta manhã eu te louvo por esta palavra poderosa, Senhor, e tão rica. Como poderíamos ficar aqui aprendendo tantos e tantos mais detalhes, ó Deus, que este texto, que este capítulo tão rico tenha a nos ensinar. Mas eu te peço, Pai, Senhor, aplica a tua palavra, ó Deus querido, aos nossos corações e nos faz crer que o Senhor está, ó Deus, pronto a ouvir o clamor do teu povo. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu termino dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.